Paz querida, estamos de volta mais uma vez neste dia, refletindo acerca de virtudes essenciais à vida cristã. Passamos toda a semana refletindo sobre esse tema e vamos, nessa sexta-feira, trabalhar mais uma dessas virtudes. Desta feita, vamos refletir acerca da necessidade de demonstrar gratidão. Gratidão a Deus e gratidão às pessoas que são usadas por Ele como canais de bênção para as nossas vidas. Veja, querido, veja, querida, lembro-me de uma história que li, não sei se real ou irreal, mas ela fala de um jovem pintor, um artista plástico, pintor, que em sua primeira exposição, de tão belos os seus traços, as suas pinceladas, a perfeição delas, ele acabou encantando a todos com os seus belíssimos quadros de natureza morta, né? Flores, paisagens, coisas desse tipo. No entanto, havia, dentre os quadros expostos, um que destoava do tema daquela exposição. E era um quadro que retratava as mãos calejadas de um trabalhador. Alguém, um entendedor da arte, da boa arte, foi lá, depois de ouvir tantos comentários positivos acerca daquela exposição, foi lá e, de fato, agradou-se, achou muito bons, e foi falar com aquele rapaz. E ele disse: eu percebi que este quadro seu aqui, ele não tem a etiqueta do preço. E vi também que esse quadro, ele tem algo de diferente aqui nessa exposição. Ele disse: de fato, esse quadro ele não está à venda. É por isso que ele não tem aí uma etiqueta informando o preço, porque ele é da minha coleção particular. Eu jamais me desfazerei deste quadro. Vamos dizer, de fato, ele é um belo quadro, uma pintura feita com técnicas muito boas, mas ele destoa, ele está deslocado do tema dessa exposição. Você não acha? Ele disse: sim, é verdade. O tema dessa exposição é outro. Mas a verdade é que este quadro ele estará presente em todas as exposições que eu vier a fazer em minha vida, porque a minha arte eu devo às mãos que estão retratadas neste quarto. E aí aquele homem curioso então disse: e de quem são essas mãos? Ele disse: estas mãos calejadas são as mãos do meu pai, que trabalhou duro durante toda a sua vida para que eu pudesse estudar e aperfeiçoar a minha arte e assim poder fazer exposições como estas. Querido, querida, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, na primeira carta, lá no capítulo 5, já perto do final do capítulo 5 da carta aos Tessalonicenses, ele começa a trazer vários preceitos curtos e rápidos. Ele vai dizer no verso 17: orai sem cessar. E no verso 18: em tudo, em todas as coisas, dei graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para a nossa vida. Querido, querida, uma das grandes virtudes que não devem, não podem e não faltarão na vida cristã é a gratidão. Agora, atente para o seguinte: a gratidão a Deus, ela não deve existir apenas quando Ele permite
coisas boas, coisas agradáveis à nossa vida. Não. Em tudo dai graças. Na dor, dai graças. No alívio, dai graças. Na perda, agradeça. No ganho, seja grato. Na doença, não resmungue. Agradeça. E quando vier a cura, seja agradecido. Na pobreza ou na riqueza, na fartura ou na falta de qualquer coisa, todo cristão precisa aprender a ser agradecido a Deus. Aí você pode dizer, não, mas é muito fácil, pastor, para Paulo agradecer a Deus. Você diz isso, talvez, porque não saiba o preço, o alto preço que o apóstolo Paulo precisou pagar para se tornar quem ele se tornou. Quando ele, Paulo, exorta a mim e a você a sermos agradecidos a Deus em toda e qualquer circunstância de nossa vida, ele sabe muito bem do que está falando, porque ele, Paulo, não teve dias tranquilos, nem dias de paz para anunciar este evangelho. Por 2 vezes, ele relata as dores que precisou passar por Cristo, sem murmurar, sem reclamar, mas sendo agradecido a Deus. Escrevendo aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 11, entre os versos 23 e 27, ele traz uma dessas listas e ele diz assim no texto, 1 Coríntios 11, de 23 a 27, ele diz: porque eu recebi do Senhor. Então, Paulo, ele nos ensina nesse escrito que eu vou ler para você, lá em Coríntios, que não é somente na alegria que eu preciso ser grato. E ele vai dizer, 2 Coríntios, capítulo 11, não primeira, 2 Coríntios, capítulo 11, Paulo vai dizer, a partir do verso 23, são ministros de Cristo? Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de ladrões, em perigos com os da minha nação, em perigo com os gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome, em sede e em jejum, muitas vezes, em frio e em nudez. Essa é a lista, querido, querida, do homem que nos diz, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para com as vossas vidas. Olha, querido, olha, querida, eu não sei qual é a tua dor neste momento, qual o teu sofrimento, qual a tua tristeza, e não estou aqui para minimizá-la. O que eu quero fazer é te apresentar o exemplo de uma pessoa que sofreu muito, que penou muito, mas que ao final de tudo nos disse, em tudo dai graças, porque ele aprendeu a ser agradecido a Deus em qualquer circunstância e foi abençoado. No final de sua carreira, este homem que sofreu e era grato na tribulação, ele disse, combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a minha fé. Agora,
A coroa da justiça me está reservada, não somente para mim, mas para todos aqueles que amarem a vinda de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, querido. Que Deus te abençoe, querida. E que eu e você aprendamos a ser agradecidos a Deus na alegria e na tristeza, e que Ele assim nos abençoe. Eu te convido, querido, querida, vamos orar ao Senhor. Santo Deus, louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Pai, nós te agradecemos por tua palavra, que nos ensina, que nos instrui, que nos exorta. E nós clamamos humildemente, Senhor, ajuda-nos a ser agradecidos a Ti em toda e qualquer situação, em toda e qualquer circunstância. Toma em Tuas mãos este querido, esta querida, que conosco compartilha desta oração. Tu sabes a luta, a dificuldade, o deserto, a tribulação que ele e que ela estão atravessando. Mas em nome de Jesus, sustenta em Tuas mãos. Aumenta a fé deste querido, desta querida. Protege-os, livra-os do mal, abre a visão espiritual de cada um, para que possam, Senhor, enxergar com os olhos da fé aquilo que Tu tens reservado para nós. Toma este querido, esta querida em Tuas mãos, fortalece, abençoa, dá discernimento e acampa os Teus anjos em redor de cada um de nós. É o clamor que Te fazemos agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Querido, querida, é muito bom estar com você. Se Deus permitir, próxima segunda-feira estaremos juntos com mais uma virtude necessária à vida cristã. Mas até lá, o desejo do meu coração é que você e sua família tenham um dia e um final de semana abençoado na presença de Jesus. Lembrando que, permitindo o Senhor, próximo dia 24, a nossa live, a nossa devocional diária estará de volta mais uma vez no mesmo horário, às 6h03 da manhã. Mas até lá, o desejo do meu coração é que você e toda a sua família tenham um dia e um final de semana de paz na presença de Jesus. Um abraço, querido, um abraço, querida, e até segunda, se o nosso Deus assim nos permitir.